Para começar, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, descartou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o advertiu. O ministro afirma que Bolsonaro cometeu uma irregularidade isolada. Eu vou abrir aspas para essa decisão, esse despacho do ministro. Não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que as redes sociais do investigado Eduardo Nantes Bolsonaro foram utilizadas a favor de Jair Messias Bolsonaro dentro do ilícito modus operandi já descrito, fecho aspas. Sobre a concessão de entrevistas, o ministro explicou que não proibiu Bolsonaro de conceder entrevistas a veículos de comunicação. O que ficou proibido foi o uso de redes sociais de forma direta ou por meio de terceiros. Moraes sinalizou ainda que discursos em eventos públicos e privados também não foram vetados, mas ponderou que o ex-presidente deve respeitar os horários estabelecidos nas medidas restritivas impostas pela Corte. Bom, chamar os nossos comentaristas, eu acho que tem vários elementos, para nós analisarmos, discutirmos. O Luiz Felipe Dávila já preparado a postos. Dávila, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Desde ontem, uma expectativa sobre qual seria o posicionamento da Suprema Corte após a justificativa dada pelos advogados de Jair Bolsonaro. E aí, no dia de hoje, o ministro Moraes descartando a preventiva, mas fazendo essa advertência. Ainda assim, pude acompanhar vários advogados e juristas falando em uma zona cinzenta ali, algumas dúvidas em relação aos limites de atuação, da maneira como Jair Bolsonaro deve se relacionar com veículos de imprensa, enfim. Quais são suas ponderações e impressões a respeito dessa decisão do ministro, Dávila? Boa noite, Caniato, boa noite, Coba, boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa audiência. Caniato, vamos começar pelo critério mais límpido que existe, é a Constituição brasileira. A Constituição brasileira diz no seu artigo 5º que a liberdade de expressão é plena, a palavra é clara, plena liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão com área cinzenta. Isto é invenção do ministro Alexandre de Moraes. Como é possível, primeiro, censurar o presidente a falar e culpá-lo por censura ou pela fala de terceiros? Imagina como é que você vai controlar terceiros se alguém pega o que nós falamos aqui no programa e divulga em rede social. Como é que nós vamos controlar? Como é que Jair Bolsonaro pode ser culpado pela propagação dessas falas, dessas imagens feitas por terceiros que estão usando as suas redes sociais? Ou seja, de fato, o que ele está fazendo é impondo a censura ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque não tem como o ex-presidente controlar como a sua entrevista ou as suas falas serão propagadas nas redes sociais. E eu nunca vi isso, essa história de dizer que você é responsável pela divulgação de terceiros. Como isso? Onde é que está isso no nosso ordenamento jurídico? Então, Caniato, é mais uma invenção do ministro que diz que não há censura, que o presidente pode dar entrevista quando ele quiser, mas se essas entrevistas repercutirem nas redes sociais, aí ele é culpado. Bom, então isso é óbvio que como ele não tem controle sobre isso, ele não pode falar nada, porque se ele falar, provavelmente haverá repercussão, haverá divulgação nas redes sociais e ele poderá ser punido, inclusive preso.